o tomar posse, você se lembra do que diz a palavra de Deus sobre a criação? Lembra-se sim. Gênesis 1, versículo 3 diz. Vamos lá, olha o que diz a palavra em Gênesis. Lá na Mais uma criação, vez eu quero agradecer a Deus disse Deus, pela honra que Ele, depois que ele disse, haja luz e houve luz. Não é fato? Depois que ele disse, haja luz e houve luz. Versículos 6 e 7, por favor. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Deus não precisava dizer nada. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. As coisas aconteceriam de qualquer modo. Mas Ele está mostrando como é importante confessar a palavra. Agora, eu peço um momento. É preciso crer de forma certa. É preciso crer naquilo que a Bíblia diz, para que, ao crer, tenhamos respostas. Nós não podemos crer naquilo que a Bíblia não diz. Nós não podemos crer naquilo que o ser humano diz. Nós temos que crer e nós temos que chamar à existência aquilo que a Bíblia diz. Se nós estivermos em linha com a palavra bíblica, acontecerá milagres inefáveis na sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas evangélicas não crê em nada. Elas dão mais importância ao derrotado, mas não creem em Jesus Cristo. Não crê no autor e consumador da fé, não olha fixamente para o autor e consumador da fé, olham para os problemas, para as dificuldades, para as doenças, para a ameaça, mas não olham para Jesus, não possuem uma atitude de fé, não confessam a palavra. Nós temos que chamar à existência coisas que não são como se já fossem. Esta é a palavra bíblica. E se nós assim confessarmos, nós estaremos em linha com a palavra. Nós precisamos de usar a confissão de fé diuturnamente. É uma luta, é uma constância em nossas vidas. Mas nós temos que declarar. Meus amados, só para sintetizar, eu quando aqui cheguei hoje, eu estava ardendo em febre, eu estava não em condições, eu estava tremendo todo, mas a palavra diz que pelas chagas de Cristo eu estou sarado, e eu recebo isso em meu espírito. Eu estava lá dentro do gabinete orando, pela chaga de Cristo eu estou sarado. Deus está me dando força para que eu possa pregar. Por quê? Porque eu creio no poder de Deus. Eu creio que nós, em linha com a palavra, nós somos a maioria deste mundo. Palavra nenhuma má pode vir até nós e nós não vamos rechaçar. Por quê? Temos sim que rechaçar tudo aquilo que não vem do Senhor. Se Ele diz que eu sou templo do Espírito Santo, se Ele quer em mim um corpo são, ora, eu creio que pela chaga de Cristo eu e você fomos sarados. Eu estou aqui transpirando, mas Deus está me curando. Eu não estou sentindo nada. Por quê? Porque eu estou em linha com a palavra. Agora, se eu deixasse de pregar e desse lugar ao iníquo, seria exatamente isso que um derrotado quer. Mas não, nós temos que ter confiança em nosso Deus. Nós temos que declarar aquilo que o nosso coração está cheio. O nosso coração está cheio de quê? Está cheio da certeza de que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém. Que armas forjadas contra nós não podem prevalecer. Nada, absolutamente nada pode separar o amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós cremos que pelas chagas dele nós fomos sarados. É Ele quem disse isso lá no Gólgota. É Ele quem disse.
e nós temos que herdar, nós temos que tomar posse exatamente disso. Ele deixou a Abraão uma herança, e essa herança, meus amados, nós somos filhos e somos herdeiros, nós temos que trazer para nós. Qualquer herança que o pai deixa para o filho, ele tem que lançar mão, caso contrário, o Estado toma conta. Assim é a mesma coisa na vida espiritual. O nosso pai deixou uma série de recomendações. O nosso pai criou um manual de procedimento, que é a Bíblia Sagrada. Ali está tudo escrito ali. Nós temos simplesmente que confessar em linha com a palavra. Então, nós cremos que as coisas que se dizem impossíveis para Deus são possíveis. Receba isso no teu espírito. Se há em você alguma coisa que te incomoda, receba em teu espírito que Deus é por você. Ninguém será contra você. Que arma forjada contra ti não pode prevalecer. Nós temos esta mente em Cristo. Eu quero agora mostrar para você o caso de Maria, a mulher que foi usada como incubadora para a gestação de Jesus Cristo. Olha o que se passou em Lucas 1, 30 a 38. O texto é um pouco longo, mas nós vamos exatamente mostrar o que se passou com Maria quando ela foi usada como incubadora. Diz a palavra, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que receberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ela fez essa pergunta: ora, como será isso se eu não tenho relação conjugal com homem nenhum? Mas eu digo, Maria sendo motivo de graça para nós, ela disse: Senhor, tudo bem, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A palavra diz que eu vou ser mãe, então eu creio. Está escrito, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Foi Deus quem disse, eu creio, vai acontecer. Isso é ou não é extraordinário para a sua vida, meu amado? Ora, é ou não é? Não tinha relação conjugal com ninguém, mas ela foi motivo de graça para nós. Ela concebeu sim, ela foi uma incubadora, e ela recebeu do próprio Deus tais instruções, e ela simplesmente disse: eu creio, eu creio. Se tu disseste que eu vou ser mãe desta forma, eu recebo, eu acredito. Então, eu quero continuar. Que se cumpra segundo a palavra. Uma coisa é essa vida, você tem que confessar de acordo com a palavra, que se cumpra de acordo com a palavra. Tudo que Deus espera para que aconteça um milagre na nossa vida é a nossa confissão, em concordância com a Bíblia Sagrada. Paulo, apóstolo da graça, explicou isso. Ele diz em Romanos 10, 8 a 10. Vamos ver, Romanos 10, 8 a 10, por gentileza. O que diz? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha como é que se dá a salvação. É crendo. Olha como é que se dá a salvação. Se tu creres que o Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê
para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está aí mais uma vez explicitado que a boca confessa o que o coração crê. Você concorda? A boca confessa o que o coração está cheio. Existe até um ditado popular. Agora eu quero mostrar a você o outro lado da moeda, que também é importante, para que você possa mensurar qual é o lado bom e qual é o lado ruim disso. Se você não sabe usar a palavra da fé e começa a usar a palavra equivocada, palavras erradas, palavras negativas, pode ser que surja na tua vida o que disse Jó. Jó 3,25. Veja só, uma palavra, uma Bíblia Sagrada é recheada de boas recomendações. Esta é a palavra negativa. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não é isso? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Existem as questões, digamos assim, estatísticas, que a maioria das doenças graves, tumores, câncer, são somatizadas pelas próprias pessoas. São pessoas que criam isso na sua mente, e isto surge de uma tal forma que isto vira, infelizmente, uma doença crônica. Este é o modo errado, é o modo equivocado que as pessoas podem pensar. Aquilo que eu temo me sobrevém. Se você temer isso, poderá acontecer em você. Agora, se você estiver em linha com a palavra, nada disso vai te acontecer, porque maior é aquele que está em você do que aqueles que estão nesse mundo. É muito importante que eu mostre para você a palavra. É muito mais do que um som que sai da boca. A palavra de Deus, quando sai da boca de um eleito, é a espada do Espírito. Ela corta o mal pela raiz. Receba isso no teu espírito, eu estou recebendo. Ela chama a existência as coisas que não existem. Efésios 6,17. Olha como é que nós procuramos respaldo bíblico. O que diz a palavra? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a palavra que nós devemos sempre tirar do nosso alforje e batalharmos diligentemente para que as coisas não aconteçam conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. As intempéries, as coisas ruins são normais e naturais, mas o que nós precisamos é ter uma confissão em linha com a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É baseado nela que nós temos o amparo. Precisamos aprender a declarar a palavra de fé. Por isso é que eu digo, o nosso ministério, graças a Deus, é um centro de treinamento de educação religiosa cristã, sim. Casa sobre a Rocha é um centro de aconselhamento, porque você aprende a declarar a palavra da fé. Nós não estamos aqui como empurradores frívolos, não. Nós estamos procurando entendimento bíblico. Um dia, Jesus teve uma experiência horrível. Vocês se lembram? Estava em jejum, como era costume no cerimonial judaico. Ele foi levado para o deserto. Ficou 40 dias sem comer e de repente o diabo surge pela frente. Ele que estava fraco, sem comer, frágil, tudo o que ele precisava naquele momento era o quê? Era comer, ou seja, comida. Então, em Mateus 4, versículo 3 e 4. Então, olha só, o que o tentador fez para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tentador, aproximando-se,
lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que proceda da boca de Deus. Jesus